Bem-vindos às Conversas de Elite. Esqueçam, hoje é algo bem diferente. Hoje não é Conversas de Elite, é alguém que já esteve várias vezes no nosso podcast, alguém que vocês têm vindo a pedir para continuar a vir ao nosso podcast, mas hoje num registro diferente. Vamos lançar a partir de hoje uma rúbrica mensal com o professor José Duarte, com o nome Self-Renewal Guru. Ele vai trazer-nos técnicas revolucionárias na área do anti-aging, na área do rejuvenescimento, e pegar até em casos de pessoas com 80 e acima disso que têm conseguido rejuvenescer 10, 20 e 30 anos com acompanhamento, com mentoria e com a parte do mindset bem alinhada com a nutrição, a suplementação e o treino. Mas ninguém melhor do que ele para nos contar. Professor, mais uma vez aqui, já está habituado, deve ser o convidado mais habituado aqui ao nosso estúdio e desta vez ainda com mais conhecimento para partilhar. É verdade, David. Desta vez trazemos um sistema bastante revolucionário. Eu estou em crer que este sistema vai revolucionar a vida de muita gente. É só uma questão de se disponibilizarem para duvidarem e pôr em prática durante algum tempo e depois chegar à conclusão que efetivamente vale a pena apostar em modificarem a saúde em todos os níveis. O Self-Renewal Guru é transversal a todas as áreas da nossa vida, porque ele é linear tanto à nossa parte física, como à nossa parte mental, como à nossa parte espiritual. E esse processo começa de dentro para fora. O que quer dizer que, ao contrário de que um sistema de rejuvenescimento que depende efetivamente de um tratamento externo temporário e que satisfaz a pessoa, o ego dela, temporariamente, porque tem um aspecto mais agradável, mais rejuvenescido, são tratamentos temporários que perdem validade ao fim de algum tempo, de meses. E o processo de envelhecimento não parou. Não houve retardamento, não houve atrasos, não houve renovação de nada. Houve só simplesmente encobrir, portanto, o passado tempo. O que eu proponho é, efetivamente, não só travar o tempo, ou o envelhecimento, mas renovar e ir na direção contrária ao envelhecimento. Ou seja, não é só travá-lo, é rejuvenescer concretamente. Hoje isto é possível porque isto é ciência epigenética. Até há pouco tempo atrás isto não se sabia. Os casos de sucesso de pessoas que ultrapassavam às vezes os 100 anos, com alguma qualidade de vida, às vezes já muito precária, mas que ultrapassavam, a ciência julgava que era por terem sido abençoados pela genética. Hoje sabe-se que mesmo aqueles que não são abençoados pela genética podem efetivamente conseguir ser tão longevos como aqueles que foram abençoados pela genética. Hoje a própria ciência começa a pôr em questão como pode determinar a longevidade de uma pessoa. Até há pouco tempo estava bem definido. Não, hoje com o conhecimento que se sabe sobre os telómeros e outras áreas, a oxidação celular, já se percebeu que pode-se parar isso e pode-se fazer crescer os telómeros e voltarem outra vez ao seu tamanho, ou pelo menos fazer com que eles voltem outra vez a alongar substancialmente, o que pode trazer 20, 30 anos de rejuvenescimento. E, paralelamente, quando nós estamos a rejuvenescer, e se as nossas células começarem a fazer, quer dizer que nós também nos livramos de doenças que estavam-nos a afligir. Portanto, isto é transversal, não é só rejuvenescer. Ninguém pode rejuvenescer e continuar doente. O processo é que, ao rejuvenescer, ele também pode estar eventualmente a curar doenças que, em algumas vezes, são crónicas. Hoje, a ciência não consegue já determinar até onde é que podemos ir. Desde que se começou a perceber que podemos estimular os telómeros quase a sem limites, portanto, põe-se em causa, efetivamente, determinar. Não pode. São cientistas. São eles agora que estão a recuar, a pôr em dúvida. Também, a verdade, porém, é que os cientistas, muitos deles, os geneticistas, começaram a apostar na epigenética. Perceber que o meio influencia, efetivamente, o meio, estamos a falar, o nosso meio mental, a nossa relação com o exterior, pode influenciar, efetivamente, na nossa longevidade. Essa foi uma das experiências que mais me marcou.
há muitos anos, eu penso que falei nas nossas conversas anteriormente, que eu tive a oportunidade de estar com os Hunza. Os Hunza, tive 5 dias lá. Os Hunza são um povo que está entre o Tibete e o Butão. E a maioria deles ultrapassa muitos 100 anos. Já é um povo relativamente estudado, muito documentado, portanto, por investigadores dessa área. E naquela altura eu estava muito envolvido com... Achava que a solução era a alimentação. Uma alimentação não oxidante, não acidificante no sistema, para nos livrarem, portanto, dos radicais livres. Tendo eu, portanto, mestrado em medicina anti-idade, portanto, e sendo essa uma das áreas, há várias teorias para explicar o envelhecimento. Neste momento há duas que a ciência do anti-envelhecimento defende. Os radicais livres, a produção exagerada de radicais livres, e a outra é a acumulação de açúcar. O açúcar é inflamatório da célula. Estamos a falar de açúcares artificiais, principalmente, mas não se descarta também a possibilidade dos outros. Se forem excesso, acabam por fazer no nosso organismo a mesma coisa. E então, quando visitei os Hunza, infelizmente o meu trator não era o trator ideal, porque penso que ele era um agente de segurança. Aliás, ele partiu da China comigo, portanto, para saber o que é que eu ia fazer. Como eu pedi a viagem, foi quando chegaste, ia num programa, portanto, nesse ano não ia fazer nada de especial, já levava aquilo em mira, estava solto no hospital, portanto era só como médico convidado, e portanto eu propus à Ordem dos Médicos, à senhora Má, que era Mó, a palavra Má, mas geralmente chamam Mó, que é a delegada das relações externas da Ordem dos Médicos, que se podia dispensar e arranjar maneira de eu dali, que era muito mais perto, partir para a área, para o enclave dos Hunza. Mas já fui acompanado pelo tradutor, porque estamos a falar de um país totalitário, com um regime extremamente... Deixe-me só abrir um parênteses há muitos anos, só para perceber as consequências deste processo. Eu estava muito envolvido com o budismo, saber até onde é que poderia, e então estava para ir, tinha-me estado a apresentar as minhas aptidões para num templo na China, mas queria ir à antiga Formosa, portanto, o que é chamado de Taiwan, né? Taiwan. E uma chinesa que estava a tratar disso, pertencia ao templo, cá em Lisboa, ela disse-me que, olha, eu pensei melhor, mas é melhor você não ir. Eu disse, mas porquê é que não posso ir? Porque você está a pensar voltar à China, não é? Eu disse, sim, ainda hei de lá voltar mais algumas vezes, pois é, mas depois no seu passaporte tem o carimbo de Taiwan, e eles vão andar em cima de si. Porque pensam que você é um espião, porque agora estão a usar os estrangeiros, efetivamente, ou defendem-se com essa situação que há estrangeiros que estejam a passar informações da China para fora. Eu julguei que era a mesma coisa, porque eu quis visitar algumas áreas e ele foi muito resistente, o tradutor não queria inclusivamente que eu fosse a mosteiros, claro que também há mosteiros budistas, porque não foi o propósito, o objetivo, as horas que me deram é que eu acompanhava só para as traduções, daquilo que você queria falar com a população, saber sobre como é que eles se alimentam, como é que é a vida, o cotidiano. Pronto. Bem, isso dificultou um pouco, mas a verdade é que, na altura, estando eu envolvido com esse processo de medicina anti-idade e saber se conseguia perceber melhor a fundo algo que a ciência não conseguia explicar, eu não via que fosse suficiente. Porque é que estava tão determinado nós não conseguirmos ultrapassar determinada limitada escalidade, pelo tempo. E então, lógico, quando deparo-me com uma população que come só 2 vezes ao dia, que tem água que vem dos rios do Tibete, dos Himalaias, e que tem uma alimentação muito vegan, portanto, praticamente não ingerem carne, os meus portanto, conceitos, ou as minhas crenças, reafirmaram-se. Pensei que era ali que estava o segredo. A verdade que vi, e contei isso, foi-me apresentado pelo tradutor, uma senhora que já estava
com 59 anos e estava grávida. Isso era impensável no Ocidente. Aliás, qualquer investigador descarta essa possibilidade, porque não, ela está enganada na idade e não sei quanto, porque ela não aparentava 59 anos. Lógico que, obrigatoriamente, havia ali um equívoco de idade, porque era a maneira de justificar. Não, mas ela trazia o neto ao colo e, portanto, teve a falar. Pronto, deixou-me surpreendido. Mas mais surpreendido fiquei foi quando ele me chamou para falar com 4 homens que estavam encostados à parede, estavam apoiados à minha espera, e que, segundo o meu tradutor, eles pediram para eu indicar qual dos 4 era o mais velho. Eles, pelas feições de rugas, tinham quase, os 3 tinham quase as mesmas, portanto, não havia uma grande diferença que eu conseguisse. A afirmação que eu fiz foi, então, eu garantidamente que aposto e ganho, que sei qual é o mais novo. Agora, o mais velho, não consigo. O mais novo, lógico que ainda tinha cabelo preto e barba preta, os outros tinham o cabelo branco, mas pareciam terem a mesma idade. Então, quando o tradutor comenta que eu efetivamente não conseguia definir, um deles levantou o braço e disse que tinha, o tradutor disse, ele tem 117 anos. E começaram-se a rir e a brincar e a falar na língua deles, portanto, e foram-se embora. Como quem diz, estes ocidentais não percebem nada destas coisas, nem sabem como é que isto fica. Eu vim embora e vinha convencido e mais me interessei pela alimentação. Arranjando justificações, e é, efetivamente, um pilar que é muito importante, não se pode descartar. Efetivamente, as pessoas, atualmente, comem muitos alimentos processados e, portanto, alimentos que chamaremos antinaturais. E, portanto, isso faz um potencial de oxidação muito grande dentro do organismo. E os sistemas começam, portanto, sistemas de defesa e outros sistemas, ou como o potencial redox, não têm capacidade portanto, de eliminar essas substâncias. Mas quando comecei a estudar a epigenética a sério, comecei a perceber que havia aí qualquer coisa que eu tinha-me escapado. E o que é que me escapou? É que quando se nasce naquela cultura e se cresce, ver homens com mais de 100 anos, vigorosos, saudáveis, é normal. Então, o cérebro deles captam aquilo e para eles é uma crença normal. É a crença deles. O que pode ser esquisito e para eles é normal é não se atingir aquilo. Porque a maioria consegue-o. Se a maioria consegue, é normal. A normalidade é estar doente. A normalidade é envelhecer precocemente. Alguma coisa não está bem com aquele indivíduo. Portanto, então percebi, coisas que já o Dr. Bruce Lipton o afirmavam, portanto, que as crenças determinam muito da nossa reação, da nossa biologia. Então, efetivamente, esse é um princípio que eu estou a introduzir neste conceito. É que, para além dos pilares que são obrigatórios, que é uma alimentação bastante saudável, e o conceito, e já explicámos aqui, e se for preciso, haveremos de falar disto novamente, o que é uma alimentação saudável, é, efetivamente, estarmos abertos a perceber que, se calhar, as nossas crenças têm de ser mudadas. Eu tenho já neste programa que estou a fazer algumas pessoas que começaram a fazer afirmações e visualizações, e o que eles estão a dizer é que é extraordinário, está muita coisa a mudar em um espaço muito curto de tempo. O que quer dizer que, quando mudamos as nossas crenças, a nossa realidade muda. Porque nós somos as nossas crenças. Nós, como geralmente a PNL afirma, uma pessoa sem crenças é como um carro sem motor. Não anda, não pode, não tem como. Não consegue formar pensamento para se dirigir para algum lado. Porque é como se fosse livre e branco, não está nada descrito, e portanto não sabe como se reagir. E portanto essa é a primeira. E nós temos crenças muito limitantes, somos criados com crenças muito limitantes. Nascemos e começamos a receber, nos primeiros 7 anos da vida de uma criança, ela só está a gravar tudo. Os neurónios de espelho estão a captar tudo. Os pais estão a transmitir as crenças deles, que passam a ser as crenças dos filhos. Com pequenas exceções, aceitam aquilo perfeitamente. Passa a ser a realidade. Eu tenho uma neta e observo e vejo exatamente, ela todos os dias está a adquirir crenças. E eu não posso mudar as coisas porque não posso, senão contrariava, se eu disser isto não é bem assim e explicar-lo de outra maneira, os pais vão contrariar porque é a realidade que nós acreditamos. Mas isso é verdade, sim. Isso, se nós mudarmos, há 2 grupos de crenças. Há as crenças enfraquecedoras ou limitantes e as crenças fortalecedoras. A maior parte de nós adotou aquelas crenças limitantes ou enfraquecedoras, porque são essas que a nossa sociedade, e estamos a falar da sociedade quase mundial, aceita.
Sejamos chineses, tibetanos, portugueses, africanos, temos crenças. E há crenças que são uniformes em todo o planeta. Efetivamente, as pessoas conseguem viver mais, julgávamos de nós até agora, que era por terem, efetivamente, uma genética especial. Eu quando vi homens lá no Zunza a jogar o polo, vi dois jogos, tive a oportunidade, em que quase a maioria deles tinham mais de 100 anos, porque eram os que podiam jogar, porque já não estavam a trabalhar e portanto já andavam por ali, ou portanto já tinham uma vida mais pacata, não tinham tantos compromissos pessoais e sociais. É extraordinário. Eu aqui já comentei isso várias vezes com alunos e com colegas. Se nós aqui puséssemos um homem com 90 anos em cima de um cavalo, era bom que o cavalo não se mexesse. Porque senão, se ele caísse, espalhava-se. Até eu vi jogar o polo, cavalos a galope, mudar de direção, baixarem-se para bater na bola. É preciso agilidade, é preciso o corpo ainda estar com muito boa forma. Já mais um ocidental conseguiria fazer aquilo. É lógico que eles jogaram aquilo todo, sempre. Eu vi, por exemplo, na China, uma vez estava a fazer tai chi no jardim, pela madrugada, e passa uma senhora, muito velhota, que não sei determinar a idade dela, trazia um saquinho a tiracolo, pendurou numa árvore, tira uma espada, que é descartável, que depois a espada cresceu, portanto, e começou a fazer tai chi com espada. E ela fazia espargata, já estava marreca, assim já corcunda, fazia espargata. Ela levantava o pé e tocava, levantava assim a espada e tocava com o pé, com a ponta do pé, no pulso, na parte, no extremo da espada. Eu parei de fazer e fiquei a ver. A mulher mexia-se extraordinariamente. Com aquela idade. Porquê? É um facto. Estava treinada. E o ADN dela correspondia e continuava a manter as situações necessárias. Isto fez-me recordar um outro caso. Uma vez, no outro dia estava sou muito observador, gosto de observar as coisas, para perceber as coisas, e quando ia à China era para observar e para aprender. Aliás, a aprendizagem deve ser uma coisa que devemos fazer toda a vida. Não é? Passa por um indivíduo, traz dois homens. Um vinha atrás do da frente, mais novo, o que vinha atrás, mais velho, trazia a mão a apoiar-se no ombro, aliás, para ser conduzido. Reparei, vi que ele afastou-se um pouco e chegou a um espaço e o outro afastou-se. O mais novo, devia ser um filho, qualquer com um neto, afastou-se. E ele começa a fazer tai chi. E ele tremia, via-se que ele tremia. Talvez uma doença, talvez como o Parkinson, ou qualquer coisa assim, segundo o meu diagnóstico, assim, muito rápido. Quando começou a fazer tai chi, deixou de tremer e fazia os movimentos harmoniosos, com uma ligeireza, não havia entraves, não havia tremores, não havia... O que acontece é que quando parou, começou novamente a tremer. O que quer dizer que ele programava-se, durante aquele bocado, o ADN mudava completamente a ação. Isso fez-me lembrar, e vou adiantar este conceito que é extraordinário. Os psiquiatras norte-americanos estão parvos, estão apreensivos e perplexos. Porquê? Porque há uns tempos, de uma década ou duas para cá, a começar a perceber que eles têm pacientes que têm dupla personalidade. Ou seja, às vezes têm mais do que uma ou duas personalidades. Nós tivemos um caso muito popular, Fernando Pessoa, os heterónimos. Tinha, que eram personalidades deles, não é? Aliás, ainda li uma reportagem, uma entrevista que fizeram à namorada dele, que nos anos 90 estava viva, que lhe perguntou, que ela, cada vez que se encontrava com o Fernando Pessoa, perguntava: olha lá, quem é que tu és hoje? Para saber qual era o comportamento. Voltando aos psiquiatras. Os psiquiatras norte-americanos que têm esses pacientes ficam perplexos. Por exemplo, o paciente, quando está numa personalidade, é diabético. Em 10 minutos ou em 5 minutos mudou de personalidade. Deixou de ter diabetes e passou a ser hipertenso. Como é que pode ser? Segundo a ciência, segundo a medicina, uma doença demora muito tempo. Há um processo evolucionário, sabemos isso. Portanto, como é que o ADN... Porquê? Porque imediatamente a personalidade muda,
As ordens aqui mudam e genes são disparados e outros são desligados. O que quer dizer que nós dependemos dos genes, mas quem dá as ordens aos genes é o ADN. Então, o que está aqui é perceber como é que o ADN funciona e como são as várias particularidades do ADN. Lógico, numa ciência ou numa genética que determina que só 10%, agora, como falámos da última vez, andávamos no 6%, mas ela deu um salto. 10% do nosso ADN é conhecido e que não sabem para que é que serve o restante. Quer dizer que esse restante, eu tive o cuidado, durante muito tempo, de saber como é que ele funciona e perceber que é essa a interação. Lógico que temos uma ciência de genética que é reducionista e materialista. E já a física quântica hoje diz-nos que tudo é energia. A matéria, isto, não é mais efetivamente do que energia que coagulou. Ora bem, se dizem que matéria é consequência da energia, então quer dizer que há áreas no nosso corpo, como o ADN, que se calhar a ciência não se predispõe a tentar descobrir porque a energia não entra. Por isso tínhamos mudado de paradigma, para um paradigma energético. O que quer dizer, ele vai chegar, com a física quântica vai chegar, mas vai demorar muito tempo. Até lá... Até porque estamos a falar de uma indústria que se calhar não é indústria, não é? Que não rende. Claro. O que é que me interessa? Sim, quem é que vai investir nisso? Sim, claro. Nós temos de ver isto para este primeiro. Isto não é a teoria da conspiração. Nós sabemos que todas as estruturas mundiais baseiam-se no sistema que está montado. E, inclusivamente, o sistema médico. Portanto, sabemos que é um sistema que é confortável como está para os que detêm o monopólio dos sistemas. E estamos a falar de petróleo, estamos a falar de outras coisas, não estamos só a falar da saúde, mas concretamente o que quer dizer que mudar é tirar os privilégios e o poder e deslocá-lo para outros grupos. E os que têm o poder não abrem mão disso. Quando se tem o poder não se abre mão dele. Vai-se fazer tudo para se manter esse poder. Daí a investigação é feita na direção. O investigador é um ser humano, é uma pessoa que estudou e tem aquilo, mas que tem de estar submetido aos financiamentos, ou ao emprego. E quem financia diz, é para esta direção que queremos continuar isto. Se ele disser, mas não quer ir por aí, então faz favor, assim embora, que vou arranjar outro. E geralmente as pessoas, ou esses investigadores, gostam de ter também algum conforto financeiro para poder sustentar uma família, para poder, e têm direito a isso. E muitas vezes eles submetem-se, não é? Porque ser revolucionário ou ser opositor ao que está estabelecido tem consequências. E a história tem mostrado isso. Tem consequências e às vezes que valem a própria vida das pessoas. Não é? Exatamente. Aliás, e nós há bocado em off falávamos aqui de, não há muitos anos, de pessoas que começaram a falar muito destes assuntos e começaram a trazer provas destes assuntos e de repente, de um dia para o outro. Por isso é assim, nós quando começamos temos que saber realmente, temos que ter audácia, temos que ter clareza e temos que ter informação. Audácia sobretudo para se falar destas coisas. Sim, porque há muitos interesses, nós estamos num mundo onde realmente há muitos interesses, sobretudo na indústria farmacêutica, a própria saúde, como é feito hoje em dia, enfim. E nós que estamos cada vez mais, assim como o professor e como outras pessoas que eu conheço que têm esta capacidade de ver mais além e que são autodidatas, que procuram para além daquilo que lhes passa nas notícias ou que veem na televisão, começam a ir mais além e começam cada vez mais a aparecer pessoas a falar destes assuntos. Há muito mais para além dos medicamentos, há muito mais para além daquilo que os supermercados vendem, há muitas opções que quando nós realmente conseguimos perceber como inseri-las na nossa vida, tudo muda. A questão é, quem ganha somos nós, não há nenhuma indústria ainda a ganhar com isso. E esse é o problema, porque o problema está sempre no lucro. Um sistema como aquele que eu estou a divulgar é um sistema que é a pessoa beneficiada. Não estamos a falar, não estou a dizer que a pessoa não continua a usar cosméticos para acelerar e para ajudar, mas estamos a falar que não é preciso fazer cirurgias para voltarmos a rejuvenescer, e mesmo essas cirurgias são temporárias, porque o que está por de lá dentro vai voltar a vir à superfície, e ao mesmo tempo estamos a dizer que a pessoa pode recuperar a saúde, efetivamente, nesse processo, sem precisar de medicações. A ideia é que, da maneira como a medicina está instalada,
é que a medicina não está para curar ninguém, não está para rejuvenescer ninguém, está para atamancar, ou seja, o medicamento não cura. A cura está em nós, que é na autocura. E quando desencadeamos esses processos, e já agora posso adiantar que nós temos uma hélice só disponível para isso, e vamos entrar por essa área. O que é uma remissão espontânea? O que é isso de remissão espontânea? Remissão espontânea é a pessoa, sem fazer nada, aparentemente sem fazer nada médico, consegue se curar. Vamos começar por aí. Quando os médicos dizem que não, é completamente impossível. Impossível. E então, e há casos comentados cá, mas há lá fora muito mais, que nós temos um problema que portugueses que alinhamos muito com os americanos em determinadas... Nós gostamos muito de seguir os outros, não temos vontade própria nessa... Perdemos ir há uns séculos. Bem, mas voltando ao assunto. Vejamos alguém que os médicos dizem que perante o quadro clínico não tem hipótese de cura. Não tem recursos para curar. É o caso, por exemplo, do Alzheimer, do Parkinson e por outras doenças. E então a pessoa, em desespero, bate em todas as portas, em todas as capelas e não consegue. Entretanto, recorre à última instância, que é a Deus. Não é? E então vai a Fátima e vai fazer a sua promessa. E, de vez em quando, acontece, e estão documentados, pessoas que depois de voltarem e de passado semanas começam a sentir que estão a mudar, que estão melhores. Voltam aos médicos para fazer novamente, para se certificarem que os exames se efetivamente estão melhores. E os médicos ficam sem palavras. Depois de fazer os exames, o comentário é que se calhar enganámos nos exames, no diagnóstico, mas a palavra que eles usam mais é remissão espontânea. Então o que é que aconteceu nisso? Eu quando ensinava hipnose, ainda ensino, ensinava hipnose, dizia, quando não sabia ainda estas coisas, dizia que efetivamente a pessoa, por ter muita fé, por ter-se agarrar àquela última tábua de salvação, já não há mais nenhuma, e portanto, fez as suas promessas, mas estava convicto que Deus ia ouvi-lo. O que é que aconteceu? O subconsciente, era assim que eu explicava, o subconsciente transmitia ao organismo o que era preciso fazer. Nós fabricamos tudo dentro, o nosso corpo é um laboratório. E então, as pessoas entravam num processo de remissão. Remissão é voltar, recuar, e o processo desfazer o que estava feito. Hoje, tem explicação concreta para isso. Não descartando a possibilidade do subconsciente, porque é ele que está, de certa maneira, relacionado com isso, é que a pessoa, ao ter fé, acionou o mecanismo do ADN. Ou seja, o cérebro, a consciência da pessoa, a neurociência continua a dizer que a nossa... Não sabe, quer dizer, continua a dizer, não é bem assim. Ela não sabe onde é que está, nem onde está a mente, concretamente, diz que é um conjunto de fatores e vão por aí, e a consciência também não. É que não sabe onde é que está verdadeiramente a consciência, que parte do cérebro está a consciência. No frontal, no occipital, no lateral, não sabem. A consciência é o nosso ADN. O nosso ADN é enorme. Tem uma consciência, nós temos tudo. Desde os nossos registros de vidas passadas, e isso é preciso acreditar em vidas passadas, mas acabei de dizer que o nosso ADN, ou o meu sistema que eu montei, tem de ser abrangente, a parte espiritual, a parte mental e a parte física. O que quer dizer que é interessante é que eu consigo ligar tudo, e tudo faz sentido. Não descarto nada. Porque nós somos... Um ser humano não é só um invólucro. Um ser humano é um ser muito abrangente. Energeticamente, mentalmente e espiritualmente. O que quer dizer que essas áreas têm de ser consideradas. O que quer dizer que ele tem muitos registros, ele já tem muitas experiências. Todos nós temos um potencial ilimitado, mas como temos crenças que nos limitam, porque nos fomos ensinados, por exemplo, pela igreja, pelas religiões, que nós estamos aqui, Deus está lá, e geralmente ele, quando está bem disposto, sempre nos ouve, ou a maior parte do tempo está aí com o computador a ver as malandrices que nós fazemos, que é para registrar, para acertar contas quando nós lá chegarmos. Foi a ideia que nos transmitiram. Um tibetano não pensa assim. Porquê é que nós pensamos? Um tibetano não pensa que Deus vai o castigar.
nem sabe o que é isso de castigo, nem sabe o que é pecado. Não está na religião. Porquê é que nós temos? Porque fomos lavados, fizemos uma lavagem há 2000 anos, praticamente, fizemos uma lavagem no momento em que o Paulo, instituiu a Igreja. Houve logo grupos que se aproveitaram de controle. A Igreja não é mais do que um sistema de controle mental. E eles, lógico que são os detentores da comunicação com Deus. Não é? E nós somos, efetivamente, pecadores, pequeninos, limitados, quase sempre a faltar ao compromisso que temos com o nosso Criador e, portanto, volta e meia, levamos assim umas pauladas. Isso tudo não é verdade. Mas são as crenças que nos incutiram. Então, cada vez que acontece, o que é um milagre? O que é um milagre? O milagre é alguma coisa extraordinária. Todos nós dias fazemos milagres, acontece. Alguém, por exemplo, como está este país, sustentar uma família é um milagre. Um chefe de família tem de fazer milagres quase todos os dias. O que quer dizer, o milagre não é como Jesus, e deixa-me contar esta anedota porque acho bastante interessante. Portanto, porque sobre o milagre de Jesus andar sobre a água. Então, de repente, Pedro estava dentro do bar, estava a pescar, vem Jesus a aproximar-se. E diz o Pedro para o Tomé, olha, já viste, Tomé, Jesus anda sobre a água. E diz o Pedro para ele, olha lá, o que é que queres? Ele não sabe nadar. Como não sabia nadar, tinha de vir sobre a água. O que quer dizer é que nós quase sempre acreditamos que os milagres são coisas extraordinárias. Mas que isso não é possível. Podemos fazer o milagre de rejuvenescer os anos que quisermos. Podemos fazer o milagre de voltarmos a ter a saúde que quisermos. O que quer dizer que podemos fazer milagres desde que nós mudemos as nossas crenças e saibamos como. Temos a metodologia certa e tenhamos principalmente confiança no processo. Mas a confiança só vem quando nós temos bases para entender o processo. Quando nos dizem só, se fazes isto ou fazes aquilo, vais ter este resultado, lógico que a pessoa não tem confiança porque não percebeu o processo. E eu o que faço é, efetivamente, o que pretendo fazer nos meus workshops, nos cursos que vou iniciar, é, efetivamente, mostrar às pessoas, por A mais B, como é que as coisas funcionam. Aí as pessoas conseguem, efetivamente, acreditar, mudar crenças para poderem avançar num processo que só elas é que vão ser favorecidas. Deixe-me só adiantar outra coisa. Geralmente, quando se fala em rejuvenescer, ou noutra área qualquer, ou curar, e eu como especialista da saúde, eu vejo isto todos os dias, é que quase sempre a pessoa, quando lhe propomos mudar para iniciar um processo de cura, de autocura, quase sempre vemos a resistência da pessoa. Porque estamos habituados que são os outros que têm de fazer por mim. E o meu método só tem esse inconveniente. Tem de ser a pessoa a fazer, a que tiver, tem de perceber, tem de absorver os mecanismos e o sistema e depois de ser ele a iniciar. Pode ser orientado, mas não pode ser outro a fazer. As pessoas vão ao médico e pensam que o médico é que as cura. As pessoas vão fazer qualquer coisa e pensam que é o outro que tem de fazer. Vão ao esteticista, vão à clínica de anti-aging, pensam que lá não estão as soluções, porque a autocura é pessoal. Somos nós que temos esse sistema dentro de nós. Quando cortamos um dedo, e se não andarmos a chafurdar em porcaria, o que é que vai acontecer? Passado alguns dias o dedo cicatrizou. Então, de onde é que vem essa cicatrização? Dentro. Temos mecanismos, as células começam logo a trabalhar, nesse sentido, recebem informação, mais. Nós, quando cortamos o dedo mindinho, todo o sistema, o nó da ADN é logo informado, todas as células do nosso corpo foram informadas. É por isso é que nós, quando alguém está doente, diz, eu estou doente. Eu estou doente. Não diz, as minhas células estão doentes. Portanto, então, todo o sistema, ela sente que não está bem. Portanto, então, o nosso tudo porque, e como é que isso pode fazer quando o sistema neurológico funciona a uma velocidade limitada? E como é que instantaneamente pode saber? Porque todo o nosso ADN funciona por indução. Qualquer pensamento que nós temos atinge logo imediatamente o nosso ADN. Essa que é a vantagem, ou é a diferença do meu sistema. Eu sei como é que o ADN funciona. Demorou muito tempo, tive de ir buscar muita coisa fora da área da epigenética, como as coisas dos mistérios antigos. E eles já sabiam, só que isso ficou guardado. E eu consegui entrar e consegui
saber como é que isso funcionava. No caso de Jesus curar pessoas, porquê? Só porque ele não era diferente de nós, ele só tinha o ADN dele a funcionar a 100%. E o nosso não passa dos 30%. Enquanto não. Agora, eu garanto que qualquer pessoa que faça o meu sistema, ao fim de vários meses, terá talvez 40%, 60%, 80% do ADN a funcionar. Porque o limite de pôr o nosso ADN em ação e o nosso revestimento está nas crenças. O professor está com que idade neste momento? 67. 67. Eu acho que a maior prova disso é, nós ainda há pouco falámos, é a condição física que o professor consegue ter neste momento e mesmo a nível da construção muscular que tem conseguido fazer com 67 anos. Por isso, acho que está a ser a prova daquilo que defende. A questão aqui é, o que é preciso fazermos realmente para se conseguir isso? Porque quais são as crenças limitadoras que normalmente existem quando nós temos 60, 70, isto agora, se for para manter já é muito bom. Pois, se eu conseguir fazer uns exercícios ao já é muito bom. E o que o professor começou desde logo a fazer pelo seu conhecimento é, eu não só quero fazer uns exercícios, como eu quero desenvolver massa muscular, como eu quero rejuvenescer. E tem as suas técnicas, e é isso que agora eu acho que é interessante o pessoal começar a tentar aprender um pouco mais, através daquilo que o professor partilhar aqui, através dos seus workshops, que é que técnicas é que nós podemos fazer realmente para mudar essas crenças. Porque isto parece uma coisa simples, mas as crenças às vezes são as coisas que mais bloqueiam as pessoas. Aliás, eu acho que os milagres vêm precisamente daí. Os milagres vêm quando nós temos uma crença tão positiva e conseguimos ultrapassar, e alguém de fora que não tem essa crença vê, aquilo é um milagre, aquilo não é possível, porque as crenças daquela pessoa não estão alinhadas com as nossas. Exatamente. E a questão é muito mais fácil nós ficarmos com uma crença padronizada com aquilo que nos foi ensinado, com aquilo que nós vimos na escola, do que criarmos nossas próprias crenças. Porque isso faz-nos ter que sair daquilo que nós vimos, faz-nos ter que ir mais além. E acho que é aí que o professor consegue partilhar agora tanta riqueza nessa vertente de mudar as crenças das pessoas. Sim. E visto essa sua afirmação, eu acho que vou propor a fazermos algo inédito. O David fazer algo inédito. Durante as rúbricas, vamos ir um dia à clínica, vamos fazer os exames necessários para sabermos de onde é que estamos a partir e para onde é que queremos ir. E vou-lhe ensinando, efetivamente, aqui durante a rúbrica e depois dentro ali do ginásio, como efetivamente usar todos esses mecanismos para poderem-se pôr em prática esses sistemas. A minha ideia não é monopolizar o sistema, é divulgá-lo. Eu considerei isto uma missão. Uma missão é partilhar o que eu conheço com a maior parte das pessoas possível. Sei que há muita resistência da parte das pessoas e que vai ser sempre um número muito limitado de pessoas, mas se forem as que forem, o ideal é verem em si as provas disso, verem em mim as provas disso, verem eles próprios, quando começar a praticar, começarem a ver efetivamente transformações extraordinárias. Isso é que é importante, é passar à prática e demonstrar às pessoas é possível, não, é factual. Possível é só uma possibilidade, é uma certeza. Podemos atingir, efetivamente, os níveis que quisermos. Logo demora tempo. E tem de haver foco, empenhamento da pessoa. Não estalamos os dedos e as coisas estão feitas. Isso é que mais pessoas gostam. Mais atualmente, que ainda pior, não é? Como as pessoas agora estão a ver com tantos sistemas que facilita aquilo que hipoteticamente seria a qualidade de vida, uma vida artificial. Eu aqui estou a chamar as pessoas para voltarem a uma vida mais natural, uma vida mais focada neles próprios. Quanto tempo seria esse plano? Este desafio que o professor me lançou, estamos a falar de quanto tempo? Para alguém que queira entrar neste programa, quanto tempo precisa para depois ficar independente, digamos assim? Não, isso é rápido, o plano é rápido, talvez. Se fosse a fazer diariamente, por exemplo, eu estou a fazer o primeiro curso lá na minha escola, e são 6 aulas, 6 meses, a ter uma aula por mês. Por mês. O que quer dizer que, lógico que isso tem muito apoio, eles têm livros didáticos e têm material para depois fazer acompanhamento. Lógico que se fosse um processo
por exemplo, como instalar aqui um processo, você depois conduzir, ou entre os dois conduzirmos, faria com que em poucas semanas a pessoa estivesse completamente autónoma para poder depois fazer o seu processo. Lógico que, como eu disse, é um processo que vai demorar, pode demorar 1, 2, para atingir os objetivos que a pessoa quer. Consoante a disponibilidade e a recepção que a pessoa tiver para o desafio. Exatamente. E depois tem outra situação, é que isto não é um plano para deixar, para se fazer, para deixar. Eu lembro-me que quando trabalhei muito em estética, e mais principalmente no emagrecimento, recebia, portanto, na primavera, dezenas e dezenas de clientes, senhoras principalmente, que queriam perder peso, queriam se pôr mais moldadas para a praia. E no ano seguinte, depois desapareciam, depois de atingir os objetivos, e depois apareciam no ano seguinte pior do que estavam no ano anterior. O que quer dizer é que, atingi isto, agora vou deixar. Não, se voltar aos... Bom, o princípio... Einstein, que foi um dos fundadores da física quântica, tem este conceito, dizem que foi ele que disse. O princípio da insanidade é fazermos as coisas da mesma maneira à espera de resultados diferentes. Se a pessoa atinge determinado objetivo, já consegui isto, e depois abandona e volta aos métodos antigos, às rotinas antigas, vai voltar a oxidar e a voltar outra vez a envelhecer. Ou seja, se queremos nos manter depois saudáveis e jovens, com o aspecto que nós idealizarmos, porque, por exemplo, eu visualizo quando tinha 35 anos, quando era atleta de 35 anos, e estou a notar que esses resultados estão a aparecer. O cabelo já me está a escurecer, a visão está a melhorar. Eu, para ler coisas, portanto, geralmente uso óculos bifocais para ler. Já não posso usar os bifocais para ler, tenho que tirá-los porque já consigo ler e a visão fica mais confusa. A audição está a melhorar, o que quer dizer que gradualmente, mas isso é um processo. Porquê? É verdade que ele podia acontecer de um dia para o outro, mas se mesmo só rejuvenescer a longo prazo já é um desafio, veja lá alguém que consegue de um dia para o outro. Não é? Eu já partilhei isso aqui, penso, num dos nossos primeiros episódios e vou voltar a dizê-lo. Uma das experiências que eu fiz que mais marcou na minha vida foi numa fase de competição, quando eu fazia competições ainda como júnior, no meu último ou penúltimo ano de júnior, em que eu já estava há muitos anos a competir seguido. E até o meu preparador, o Filipe, disse-me: David, está na altura de fazeres um ano de pausa, o teu corpo precisa de descanso, precisa de recuperar, estamos há muito tempo a levar o corpo ao limite seguido. E o pessoa que competiu sabe muito bem como é que é o nível da competição. E eu não o ouvi, que flor da idade, eu tenho que ir, eu tenho que aproveitar dos anos de júnior, eu tenho que ser o melhor júnior, eu tenho que ir. E lembro-me que depois realmente comecei a sentir esse desgaste. Um cansaço, um cansaço acima do normal, para aquilo que é normal já sentimos naquela altura. E eu lembro que nessa altura surgiu conhecer o professor, na altura eu ainda treinava no Super Gym, e o professor foi lá, acho que um workshop, conhecemos-nos, e depois a partir daí lançou-me o desafio de fazer um programa consigo, com o conhecimento que tinha na altura, e estamos a falar se calhar há uns 8 anos atrás. Sim. E eu lembro-me que senti melhorias muito grandes, até na pele, na recuperação, na qualidade do sono, a regeneração das articulações, estava já muito cansadas, já eram muitos meses a treinar pesado para a prova. Comecei a sentir as articulações a regenerarem de um dia para o outro, o brilho da pele, mas era de um dia para o outro, a pele ficar diferente. E foi um programa que fiz consigo, com algumas estratégias que nós aplicámos e que não apliquei todas, porque também tinha o meu plano de dieta e já pelo preparador, mas tudo o que foi possível nós conciliei e senti grandes melhorias. E por isso, desta vez, e também porque eu neste momento sinto que tenho recursos diferentes para o fazer e porque eu acredito muito naquilo que o professor tem feito ao longo do seu percurso, por me identificar e por ver os resultados, eu desta vez o que eu me proponho a fazer é não só aceitar o seu desafio, e nós vamos começar então aqui entre os dois a planear isto, mas também levar comigo a nossa produção, gravarmos sempre que for possível esta jornada, mostrarmos às pessoas aquilo que é possível fazer, ou seja, em conjunto levar esta mensagem o mais longe possível, o máximo de pessoas possível, porque assim como o professor acredita, eu acredito. E por isso, este desafio que me lançou agora, eu vou aceitá-lo e com tudo o que puder aqui para também trazer essa mensagem para as pessoas que nos seguem, eu vou fazer questão de reportar, de partilhar este percurso, esta jornada, porque eu acredito que isto realmente pode mudar a vida de muita gente. Há vários exemplos dos processos de cura, e que inclui o rejuvenescimento, que até podemos usar exemplos da medicina. Primeiro falámos daquele caso de Fátima e falámos dos psiquiatras norte-americanos. Mas há um que para mim é taxativo.
o placebo. O placebo é a palavra que neste momento faz tremer os lobbies farmacêuticos. Vamos dar exemplos. Vejam, para ser mais fácil até quem vir esta conversa, portanto, perceber, sem envolver tecnicismos. Um grupo de investigadores ou um laboratório temos de criar dois grupos, um grupo experimental e outro grupo de controle. Os dois grupos têm de ser homogéneos, ou seja, idades e com patologias similares. Ao primeiro grupo, apresenta-se um medicamento para a patologia deles e disse que aquele medicamento já passou todos os ensaios com muito sucesso e então eles, como grupo experimental, vão ser utilizados, fazendo todos os exames antes de iniciarem, são voluntários, né? Fazerem antes de iniciar a toma do medicamento, segundo a prescrição, e ao fim do tempo determinado, 3 meses, 6 meses, voltam-se a fazer exames para ver os resultados. Ok? Quase sempre, raramente, o sucesso do medicamento ultrapassa 25%, 30%. Essa é a verdade, apesar de depois as coisas serem escondidas nas gavetas, porque não interessa. Quando às vezes não é o contrário, as pessoas começarem a ter sintomas secundários e nada a maioria podem ter sintomas secundários. Por isso é que quase todo o medicamento tem efeitos secundários. Não é? Estamos a falar de um medicamento de síntese, de farmácia, que é um medicamento que não é natural, é uma composição química. Então, pegamos no outro grupo de controle. Este grupo apresenta-se uma embalagem e aqui vai-se usar a sugestão. E é aqui que se torna interessante o processo. É a maneira como se fala com a pessoa para mudar a crença. Como? Então, vejam este exemplo. Olha, a todos que estão aqui dentro, estou-lhes a mostrar a maior revelação de todos os tempos. Isto é um milagre. Isto ultrapassou léguas, quilómetros, aquilo que nós estávamos a pensar. Todas as pessoas que o experimentaram curaram-se quase imediatamente. E vocês foram escolhidos para mostrar mais uma vez o milagre que este medicamento é. E lá dentro está comprimidos de açúcar. Ok? Invariavelmente, o sucesso ultrapassa os 60%, 70%. Ou curas completas. Hein? Como é que pode ser? Isso intriga. Agora já não intriga, que eles já sabem qual é. Como é que pode ser que açúcar tenha mais sucesso de que algo que foi investigado, demorou anos, às vezes, a chegar àquelas conclusões, e um açúcar sim, porquê? Porque ao darmos a sugestão, o cérebro da pessoa, ao acreditar, porque há factos, isto é muito bom, isto curou, a pessoa predispõe-se a que aconteça também nela a cura. Se os outros tiveram tanto sucesso, eu também vou ter. O ADN já está a receber essa informação. Ele quer se curar. Então, vamos ajudar. Vamos fazer tudo o que é necessário para que isso aconteça. Ora bem, isto é importantíssimo. Só demonstra o quanto o nosso ADN pode ser sugestionado e a consciência da pessoa, ou a crença dela, possa fazer com que ela consiga os resultados extraordinários. Senão não havia maneira. O açúcar nós sabemos que só faz mal, não traz nenhuma vantagem. Como é que pode o açúcar curar? Não, o açúcar não curou nada. Foi a sugestão, a maneira como nós influenciámos a opinião da pessoa sobre ela própria e sobre aquilo que lhe estava a ser proposto. Isso é que é importante, é isso que faz os resultados extraordinários. Essa é a base deste trabalho. É que as pessoas têm, efetivamente, quem estiver interessada, tem de pensar que tem de mudar crenças, tem de aceitar e não opor resistências. Depois a resistência já foste. Portanto, porque temos depois um outro mecanismo por trás. Há bocado na nossa conversa estive a explicar que houve uma altura, quando era atleta de competição, de culturismo, ouvi uma reportagem do Arnold a falar sobre, portanto, como é que ele conseguiu aqueles bíceps fabulosos. Que ele visualizava, quando estava a treinar, visualizava os bíceps a crescer como montanhas, como picos. Tinha-lhe sido ensinado por um hipnólogo, portanto, que frequentava lá o ginásio. Ora bem, naquela altura não tinha informação suficiente e ainda tentei.
lá pus uns bíceps colados lá na parede e visualizá-los antes de treinar, mas até como era um dos músculos que eu tenho mais dificuldade, portanto, em desenvolver, os resultados deixei de fazer passar pouco tempo, nunca mais me lembrei. Porquê? Porque eu não tinha nem a crença, porque o que eu acreditei, disse, que é genético dele, não vai adiantar, nunca vou conseguir atingir, lá está. Eu próprio é que me inibi, ou eu próprio é que me fiz desacreditar, porque temos uma coisa que se chama cego, um sistema que se chama cego, que está sempre atento e está pronto a castrar tudo que venha modificar algo que já está pré-estabelecido. Portanto, a crença é talvez um mecanismo mais... A crença, desculpa, o ego é talvez o mecanismo mais difícil que a pessoa tem para ultrapassar a crença, porque o ego vai estar atento e vai intervir sempre. Estes anos de espiritualidade têm-me ajudado a perceber efetivamente a dimensão do ego. Como é que nós podemos contrariar isso? Usar isso usar, lá está, para nós contrariar, e uma das coisas que estou a fazer neste momento com os participantes deste primeiro curso é ensinar-lhes hipnose, para eles fazerem auto-hipnose eles próprios, ou então ser conduzidos. Isto para verem resultados muito mais depressa, em que instalamos as afirmações. O ego usa o nosso subconsciente, que não é a parte consciente, onde está lá tudo, inclusivamente as crenças. Ora, temos duas maneiras. Ou apagamos a crença, ou apagá-la, no bom sentido é, deixamos-a em ponto morto, em que o ego não a possa utilizar, ou instalamos novas crenças. Essa é a parte mais fácil. Se nós fizermos afirmações constantes, eu vou voltar a ser saudável, eu vou rejuvenescer, e visualizarmos, efetivamente, vermos uma fotografia e visualizarmos onde é que queremos voltar àquela idade, estamos a dar ordens ao subconsciente para fazer assim. Se tiverem lá crenças limitantes, o ego vai pegar nelas. Isso nunca vais conseguir. Vai vir lá uma vozinha lá dentro. Se instalarmos essas crenças através da hipnose, é muito mais rápido, senão vai-nos demorar. Estou a lutar com crenças há 2 ou 3 anos que ainda não as consegui ultrapassar, exatamente porque são crenças que nós chamamos de crenças raiz. O que é uma crença raiz? É uma crença que controla todas as outras. O que quer dizer? Aquela crença só vou conseguir neutralizar, não apagá-la completamente, porque isso é impossível quando falamos com a hipnose. Não. O que faz é fazer com que ela fique dormente. Ok? Mas temos de instalar lá outra que seja mais acessível para o subconsciente utilizar. Então quer dizer que nós rapidamente, se instalarmos ou fizermos afirmações diariamente, e vejo que as afirmações, mesmo diariamente, com convicção, são muito mais lentas do que instalarmos diretamente. Por isso é que eu percebi que quem quiser orientar outros a fazer este processo tem de aprender a fazer o que se faz, por exemplo, no yoga, é levar as pessoas a um relaxamento. Quando entramos no relaxamento, entra-se num estado que eu chamo de estado alfa, um estado abaixo do consciente, do delta. Portanto, quer dizer que estamos numa frequência muito mais baixa em que o nosso cérebro está muito mais acessível, o nosso subconsciente a aceitar aquilo. Se lhes for dito, se ele visualizar, por exemplo, se for dentro de um ginásio, que ele está a ver os músculos mais fortes, mais poderosos, está a sentir muito mais vigor, essa é a informação com que ele está a transmitir efetivamente o ADN dele. Porque está a visualizar ao mesmo tempo que está alguém a orientar, a dizer, visualize agora com muito mais vigor. O que quer dizer que tem de haver técnicas para efetivamente ultrapassar aquilo que até agora nos limitava. A maior parte das pessoas não conseguiam fazer porque primeiro não sabíamos o quantas crenças, ou até há poucas décadas atrás, não sabia o quantas crenças definem a nossa realidade. A nossa realidade é definida. E também não sabíamos como as utilizar. Eu pratiquei como terapeuta há mais de 20 anos de hipnose e não sabia isto. Geralmente levava as pessoas a curas, até, mas por outros métodos. Agora tenho outras ferramentas que estão mais em consonância com esta realidade. Portanto, não há ninguém que não consiga ir buscar os recursos que tem. Todos nós temos recursos quase ilimitados se utilizarmos as técnicas certas para rapidamente pôr esses recursos a favor da pessoa. Lógico que temos de reduzir as crenças ou temos de instalar crenças, ou a pessoa instalar nela própria. Se uma pessoa acreditar em alguma coisa, como eu falei anteriormente, da pessoa que vai a Fátima e acredita, porque já não tem mais, se não acreditar naquilo, mais nada, então vai acreditar em Deus. E eu dizia que naquela altura
Se fosse Deus a curar a pessoa, a acionar os mecanismos, eu sou um crente, aliás, até sei explicar o conceito da fonte, portanto, eu ficava muito mal impressionado com esse Deus, que curava uns e não curava outros. Vão lá milhares de pessoas todos os anos fazer promessas para resolver problemas de saúde, mas não tem a fé necessária para que isso aconteça. Então quer dizer que qualquer pessoa que consiga, efetivamente, disponibilizar-se para o fazer e estiver aberto a isso, consegue o fazer. Lógico, há alguns parâmetros que têm de ser analisados, não é? Vamos, a pessoa continua a fazer uma alimentação errada porque não quer abrir mão, até nunca vai conseguir. Porque, efetivamente, ele está a ser assertivo numa direção, mas está a criar barreiras noutra. E, portanto, os milagres podem acontecer, mas esse milagre vai ser muito forçado. Então, e para si, o que é Deus? Estamos a falar, então, Deus é a nossa fé aplicada no nosso ADN. Não. Deus, se vamos entrar na espiritualidade, vamos dizer assim, todos nós somos uma parte de Deus. Acontece que eu conto, eu explico que o nosso ADN, inclusive, até tem um livro que chama-se O Nosso ADN é Quântico e Deus está nele. Então Deus está no nosso ADN. Epá, isso é que é interessante. Nós temos 12 hélices. 12 hélices. Não temos só dupla hélice. Essa é a física, todas as outras são energéticas. Aliás, Deus não é físico. Nós imaginamos como um velho, um idoso, de barba grande e tal, mas geralmente somos nós que idealizamos. Eu escrevi, inclusivamente, num livro que chama-se A Ciência da Autorrealização, de que se nós vivêssemos, para as pessoas imaginar que se nós vivêssemos, a civilização que estivesse aqui neste planeta fosse uma civilização em que, em vez de ser ser humanos, eram macacos altamente evoluídos, exatamente com a capacidade de inteligência, como é que eles imaginariam Deus? Como um macaco. Nós retratamos Deus exatamente como a nossa imagem. Deus não tem aquela imagem. Nós temos uma imagem parecida com Deus, mas é quando nós estamos num corpo. O corpo é o veículo que nós temos para poder fazer uma experiência neste planeta. Ou quer dizer, Deus é a fonte de tudo. Nada poderia existir sem Deus. Deus é o processo. E quando percebemos que há um processo e que nós podemos usar esse processo, não há limites. É curioso isso, não só essa parte da fé, percebemos que Deus está em nós, está em cada um de nós e no poder de utilizarmos a mente a nosso favor. Uma coisa que eu, muito cedo, porque eu sempre também tive muita sede de conhecimento nesta área, e uma coisa que eu muito cedo comecei a fazer, e se calhar isto é típico para um jovem de 18 ou 19 anos, que eu fiz o meu percurso no colégio militar e quando saí, das primeiras coisas que eu implantei na minha vida foi ter afirmações positivas. E afirmações positivas de uma forma como se isso estivesse a acontecer já. Como não há outra maneira. Eu sou saudável, eu tenho longevidade, um conjunto de coisas para tudo que podemos imaginar. E criei essas afirmações para as coisas que eu considerava mais importantes na minha vida, quase como o fio condutor, as crenças. E mesmo que tivesse alguma coisa lá do meu passado, eu todos os dias, desde que eu criei isto, não há um dia, vá de férias, esteja a trabalhar, esteja chuva, esteja sol, esteja onde for. Essas frases vão sempre comigo e a primeira coisa que eu faço quando acordo, antes de ir para as redes sociais, antes disto, tudo aquilo, antes de receber mensagens, chamadas, o que for, ir à caixa de e-mail. A primeira coisa que eu faço é abro a lista de afirmações positivas e leio. E leio essas afirmações, ponho uma intenção naquilo e visualizo aquilo que ali está. Claro que com os anos, houve uma outra que adicionei, outra que mudei, nós vamos adaptando, mas sempre afirmações positivas que nos conduzem. E isto é uma das coisas que eu sei que ao dizer só vai conseguir aproveitar isto quem realmente quiser aproveitar, porque há muita gente que às vezes pensa que isto é até utópico. A mim arrepia-me falar disto. Eu sei que consegui alcançar algumas coisas na minha vida, fruto também da minha dedicação, da visualização, que eu considerava impossíveis, quase impossíveis para um jovem daquela idade. Posso lhe dar um exemplo e digo isto com modéstia, mas no sentido de as pessoas perceberem que é possível. Eu com 25 anos abri o meu primeiro ginásio. Aos 26 estava a abrir o segundo, onde nós estamos agora.
E isto, para a maioria das pessoas, é impossível. Mas eu tinha isto na minha lista de afirmações positivas. Eu já lia isto desde os meus 18 anos, todos os dias. Todos os dias, entre outras coisas. Eu fiz o meu percurso como júnior e disse que queria ser campeão nacional de júniores. Não fui. Fiz vários pódios, vários segundos lugares, vários anos sempre ali a bater-me com os melhores e não fui. E então, eu mesmo depois de terminar a minha carreira como júnior, eu não desisti. Eu meti na minha lista de afirmações positivas, eu sou um campeão. E lia aquilo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu competi 8 anos seguidos, fazia 3 a 4 competições por ano, às vezes seguidas. 2, 3, 4, dependendo dos anos. E fiz vários segundos, vários terceiros lugares. E não ganhei. Quando eu meti aquilo na minha lista e comecei a ler todos os dias, eu fiz um período em que foi o período que abri o ginásio e que eu me afastei das competições. Focado no negócio, focado em fazer acontecer e quem tem negócio sabe as responsabilidades que isto traz. Voltei a competir 7 anos depois, que foi o ano passado. E fui campeão nacional. Nunca deixei de ler as minhas afirmações. Eu sabia que queria lá voltar para provar a mim mesmo que eu era possível. Para provar a mim mesmo que aquilo que eu acreditava era possível. Voltei e fui campeão nacional. Não de júniores, mas fui na minha categoria, que eu já não sou júnior, mas também a gente faz milagres, mas atenção! Mas isto para dizer o quê? Assim como essas, tem cá muitas outras que eu todos os dias leio e que eu sei que se vão concretizar e que muito provavelmente se vão concretizar até numa idade mais precoce do que para a maioria das pessoas seria normal. Porque eu leio todos os dias e acredito todos os dias naquilo. E as pessoas pensem o que quiserem sobre isto, mas isto funciona. Deixa-me só fazer um comentário sobre as suas afirmações de campeão. É que não chega só a fazer a afirmação. E é isso que vamos trabalhar. Se você, naquela altura, ou atualmente, se quisesse voltar a competir, não podia só fazer afirmações, tinha de fazer visualizações e sentir-se como um campeão. Sentir-se aquilo que um culturista, por exemplo, tem de ter. Massa e tudo que tinha mudado. Tudo, o músculo tinha crescido. Ou seja, o sentir, não é só a afirmação, o sentir e a visualização e as ordens que se dá para que tudo se coordene para que isso aconteça. Esse também foi o meu erro durante todo o tempo, é que achava que não tinha a informação. Hoje, e vou dar este exemplo, já falámos sobre isso, agora para conseguir mostrar que o crescimento muscular não está tanto no malhar forte como eu fazia, por exemplo, 12 séries para bíceps, para tríceps, 18 séries para braço, naquelas alturas que eu, quando estava na carga, portanto fazia muito menos repetições com mais peso, então, portanto, mas vamos por aí, portanto. Então, há cerca de um mês, comecei porque quero levar isto para dentro dos ginásios, porque acho que é uma das áreas que está muito conciliado a atingir objetivos de rejuvenescimento e a forma física, portanto, quase todas as pessoas que frequentam o ginásio querem ter uma boa forma física, querem se sentir mais vigorosos, mais saudáveis. E penso que é uma das áreas em que o meu sistema pode se instalar. Então comecei, faço 3 vezes por semana, 1 hora no meu ginásio particular, de casa, em que tenho um par de halteres e mais umas coisitas para fazer. E então faço exatamente os mesmos exercícios, quer dizer, vou-os trocando, mas 4 séries. Portanto, para o bíceps e para o tríceps, 4 séries, só 4. E para as outras 6 séries, para os músculos grandes, portanto, dorsal, peito, pernas. O que fiz para saber, e isto é um método de investigação, qual seria a diferença se eu me focasse, por exemplo, no bíceps e no tríceps, que têm muito mais facilidade no foco, por ser músculos mais pequenos e que eu consigo estar integralmente focado. Então faço as mesmas repetições, só que visualizo o músculo a crescer. Cada vez que faço um movimento, e quando estou a fazer um movimento, sinto o músculo a crescer e sinto o músculo a contrair e a estender. E ao mesmo tempo estou a pensar, ordeno-te que as células dos meus bíceps cresçam mais e mais e mais. Ao mesmo tempo estou a fazer isso tudo. O que aconteceu é que em menos de um mês aumentei quase 3 centímetros. Eu quase que nunca tive, mesmo no defeso, na hora de competição, os braços que eu tenho agora. Só fazer pode ser. Porquê? E havia outro recurso na altura, não é? Havia outros recursos.
Não há. Pois, só fazendo aquilo, e efetivamente, e a minha alimentação sou vegan, portanto não faço uma alimentação que tenha proteína, porque diz que sem proteína não conseguimos, e não estou muito preocupado nunca com proteína, nem gerir vegan, proteína é vegetal, e então crescer, então, é que está, efetivamente, o sucesso está na mente e na maneira como sabemos lidar com as afirmações, com as visualizações, porque é isso que vai conduzir o ADN. É tudo que for fisiológico dentro de nós é acontecer. Lógico, há outras técnicas para fora de nós, mas eu estou focado em criar, elaborar e desenvolver programa para nós, para o ser, portanto, em todas as áreas, seja mental, seja emocional, seja física. E, portanto, para mim, isso é que é importante. E isto, no menos do mês, provei a mim mesmo que não é preciso tanto treino, é preciso mais concentração. Lógico que o treino é importante. Nós, às vezes, é aquilo que o David falou há bocadinho, houve uma altura que estava sobretreinado. Excesso de treino. Porque aconteceu tantas vezes, chegar a um ponto que nós já não rendemos. Porquê? Porque não sabemos que temos estes recursos, não sabemos usar e achamos que é só através do treino que nós conseguimos lá ir. Eu dizia, se os outros estão a treinar, também tenho que treinar, senão não vou conseguir superar. Quando era um domingo, disse, eu que não posso, porque descansar não pode ser. Eles estão a treinar, se calhar, e eu continuo à prova. Achamos sempre que dependemos do treino. Claro, a metodologia é importante. Temos de estar e temos de desempenhar no treino. Mas temos de pôr. Agora, o contrário de novo é o ADN responde sempre, desde que nós falemos com ele. Falamos com ele e agora vou-lhe contar o que, para finalizarmos esta nossa primeira conversa. Eu estava anteriormente a dar um curso baseado num que eu chamo latino, baseado num livro que eu escrevi que chama-se Só Tem Super Genes Quem Quer. Esta já é uma área que eu tenho, que me interessa. Então eles aprenderam a fazer programas de rejuvenescimento, com kinesiologia, programar novamente o ADN. Achava que havia ali coisas que ainda não era bem aquilo que eu queria. Continuava a minha busca. Aquilo já era muito bom, mas e eles aprenderam. Uma estagiária que estava a fazer esse curso, que é aqui do Barreiro, na minha clínica do Barreiro, comentou, porque ela andava à procura de coisas na internet, de um espanhol que chama-se António Moll, que ele tem quase 50 anos, não tem um cabelo branco, não tem, porque começou a falar com a ADN, começou a falar, e ele anda pela Europa, anda pela América Latina, a dar conferências, que ele era de uma área completamente diferente, ele tinha 4 empresas, acho que ele era da informática, fechou e disse, quero recomeçar tudo na minha vida de novo. E começou a falar com o subconsciente e começou-se a programar para fazer coisas novas. E alguém lhe ensinou, efetivamente, a programar-se através do subconsciente. Quando ela me disse aquilo, disse, você vai à internet, António Moll. Ele anda pela Europa, ele tem muitas entrevistas, e eu fui ver as entrevistas que ele tinha. Efetivamente, eu fiquei impressionado. Disse assim, ou ele pinta, mas ele diz que categoricamente que não pinta o cabelo, nem usa nada de beleza, não tem rugas, não, portanto, não tem... Espera lá. E depois vejo o que é que ele dizia. Sim, as pessoas, ele até fala, porque é que geralmente os homens começam a ter cabelos brancos precocemente. Achei curioso a explicação que ele deu. Disse que nos tempos da Idade Média e pós a Idade Média, quem tivesse cabelos brancos não ia para a tropa, não ia para a guerra. Então as pessoas queriam ter rapidamente, porque não havia bilhetes de identidade. Eles identificavam as pessoas exatamente se tinham um aspecto envelhecido ou um aspecto mais jovem. Então eram mobilizados. Não podiam escolher. Não é? Em determinadas alturas, as mobilizações, quando havia guerra, era transversal. Toda a gente ia, desde que fossem homens. Então começavam a programar-se inconscientemente para ter um aspecto mais velho. Então o envelhecimento era prematuro. Lógico que aí há outras coisas, mas é uma explicação plausível. Sei que, por exemplo, nós na Idade Média, o obscurantismo, a ignorância, o medo, era tanto que as pessoas, a esperança de vida era 30 e tal anos, não é? 35 anos, 40 anos, a esperança de vida. Havia pessoas que atingiam 70, 80 anos, mas a média era porque não havia condições sanitárias, aquilo era... Havia uma série que a ciência atualmente justifica. Então, mas eu, quando acabei de ver as reportagens dele, disse, ele está certo em certo aspecto, está certo. Só que ele esqueceu-se que não é o subconsciente, é o ADN. Lógico que ele não percebe isso. Se este tipo consegue isto,
pensando que é o subconsciente, veja eu com o conhecimento todo que tenho, e tenho a perder a oportunidade de poder ensinar pessoas efetivamente a conseguir o que ele está a conseguir, mas não dizendo concretamente, já falamos aqui que o subconsciente, mas que não é o subconsciente. E então é que comecei outra vez a rever tudo o que eu sabia e a procura, e então, foi isso que fez criar, foi esse tal António Moro que fez com que eu criasse o Self-Renewal Guru, porque então percebi, e veja, espera lá, se nós podemos conversar, não é com a nossa célula, eu não preciso do subconsciente para isso. Eu posso conversar diretamente com as minhas células, programá-las e dizer o que é que eu quero. Ele responde. Ele está sempre atento aos nossos pensamentos. Está sempre atento. Se eu quero ser doente, ele vai arranjar isso. E nós sabemos que muita gente adoece porque, efetivamente, os pensamentos deles são tão negativos, são tão destrutivos, que alguém diz, mas é isto que tu queres? Está à prova. Eu quero uma prova. Eu segui isto muito. Por exemplo, casais de idosos, em que um geralmente morre, o outro começa a dizer, o que é que eu estou cá a fazer? O sobrevivente começa a dizer, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu também quero partir. Geralmente não dura um ano. Pois. Mesmo com saúde, mesmo que tenha clinicamente já todos nós ouvimos histórias dessas, não é? Pois. Porque realmente tem a ver com os pensamentos. Os pensamentos transmitem o ADN. E o ADN arranja-lhe condições para ele partir. É curioso que o contrário também acontece, e o contrário acontece, e acontece até o efeito bola de neve nisto, que é, nós quando começamos a ter estas afirmações positivas, e quando eu digo afirmações, eu incluo o visualizar, se calhar ao início também não o fazia dessa forma, mas com o tempo eu percebi a importância de dizer, visualizar, sentir, e é por isso que eu gosto de ser a primeira coisa no dia, antes de ter estímulos externos, porque estamos muito mais receptivos a fazer isso. Exatamente. E isto, quando muitas vezes as pessoas, para começarem com as afirmações positivas, devem começar com uma pequena afirmação. Algo alcançável. Porque isto é o efeito bola de neve. Quando nós conquistamos aquilo, o nosso corpo então recebe a mensagem, o nosso ADN recebe a mensagem, eu consigo. Isto é possível, isto é real. Vão ter uma afirmação maior. Porque se eu conseguir isto, vou conseguir. E é uma bola de metas, não é? Vão pondo metas. Completamente. E depois já estamos naquele espírito, é quase como aquele espírito de vitória, quando se ganha, porque a tendência é continuarmos a ganhar e a ganhar. E fica muito mais motivado, exatamente, fica muito mais motivado. A postura é outra, é de confiança, e portanto isso é interessante. E acho que... Mas deixa-me só acrescentar, mas aqui há leis que são acionadas, interna e externamente. Há algumas leis do universo que são acionadas, e isso é que é importante, as pessoas deviam saber isso. Quando, por exemplo, quando eu começo a fazer uma afirmação de alguma coisa que eu quero alcançar, um objetivo que eu quero alcançar, e se souber dirigir, e não é as visualizações têm de saber ser estruturadas, não pode ser de qualquer maneira, porque o universo tem que ser claro, não é? Sim, é claro e incisivo, e da maneira como transmite isso. O universo é como o mágico da lâmpada, ok? É assim, da maneira como nós formularmos a afirmação, ele responde. Se nós formularmos mal a afirmação, ele responde em conformidade com o que ele entende. Por exemplo, eu quero ter dinheiro, quero ter muito dinheiro. O universo diz, ok, queres. Está bem, já fica a saber que tu queres. Não funciona assim. Mesmo que nós visualizemos dinheiro, pusemos uma palavra que é taxativa, quero. Se eu dizer, eu escolho ter muito dinheiro. O universo não tem outra forma de senão. É a escolha, nem há opção não há outra opção. Afirmação. Não é só quero, é uma escolha. Então, a lei do universo tem de responder. Há coisas, por isso é que as afirmações, não é só afirmar, tem-se de aprender a fazer as afirmações que sejam mais assertivas para os objetivos que nós queremos e sentir, porque senão há leis do universo que podem dizer, mas eu já ando a fazer esta afirmação há 3 anos e não vejo nada, porque não estás a fazê-la convenientemente, não sabes focar, não sabes sentir e se calhar não sabes formular a afirmação. E no curso que o professor está a dar, ajuda a criar estas formas mais claras. Uma das coisas que eu ia agora adicionar é precisamente um efeito curioso, que é, eu creio que o nome disto está relacionado com um efeito raro. Isto há um nome dentro disto, que é quando nós compramos um carro. Quando nós compramos um carro, parece que de repente começamos a ver montes de pessoas com aquele carro na rua. Ou quando temos ouve-se muitos casais falar nisto. Dei um nome a um filho que até era um nome atípico. E de repente comecei a ver que há montes de gente que já deu aquele nome ao filho. É uma parte que nós temos do cérebro que capta isso. E isto acontece, a mesma coisa, com este tipo de afirmações e de visualizações. O universo, a nossa percepção, todos os nossos sentidos vão se tornar muito mais apurados para nos levar na direção que nós queremos. Então, nós vamos acabar por encontrar pessoas com os mesmos interesses,
situações que nos levam para aquele objetivo, oportunidades que nos levam para aquilo, e vamos ficar tão apurados nesse sentido que vai acelerar todo o processo. Isso chama-se focar. Estamos focados. E, portanto, todas as estruturas são conduzidas para aquela finalidade. Isso é um facto. Ainda expliquei isso há poucos dias, que geralmente uma mulher quando engravida parece que só vê grávidas também. Porque Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Exatamente, é assim. É. E mesmo se nós formos, por exemplo, você falou no carro, mas basta nós irmos, por exemplo, a um stand. Estamos a pensar em comprar um carro. Temos uma opinião sobre um carro, mas o vendedor acaba-nos por conseguir convencer que seria outro, seria melhor. Nós vamos pensar. Está bem, eu vou pensar, amanhã vou decidir se quero este ou aquele. Só vamos ver carros daqueles depois quando saímos do stand. Exatamente porque estamos focados naquilo. E o universo e as energias formulam exatamente essas evidências. Isso é muito interessante. E é isso que as pessoas têm de saber. Saber que há uma estrutura de apoio para nos alavancar a nós conseguirmos resultados. E isso e geralmente as pessoas não têm como receber tanta informação se andarem aqui e ali a tentar. A informação tem de estar concentrada. E por isso é que criei este sistema, exatamente para poder, em pouco tempo, rapidamente, a pessoa receber todos os recursos que precisa para o objetivo, seja com afirmações, saber como é que funcionam as crenças assertivas ou as crenças fortalecedoras e as outras que podem estar a prejudicar. E como é que deve formular as afirmações. Por exemplo, e só para explicar, e isso demorou muito tempo a perceber, estamos a falar como atleta. Ou, por exemplo, eu quando faço afirmações, por exemplo, para o crescimento dos braços, como estou a fazer agora, não que digo os meus bíceps. Os bíceps do meu corpo. Porque eu não sou os meus bíceps. Eu não sou o meu corpo. Eu sou uma entidade que está dentro do corpo e coordena o corpo como eu quero que ele faça. O corpo vai assim, é o templo do meu espírito, da minha alma. Ele é o veículo para manifestar. Ele é o veículo que está sob as minhas ordens para manifestar. O ADN está receptivo, está à espera. O que é que queres? Diz-me lá. Agora, se eu me identifico com o corpo, estou a perder vantagem. Agora, se digo, quero que aconteça isto ao meu corpo, eu não estou identificado com o corpo. Eu tenho um corpo, uso o meu corpo, quero que o corpo atinja estas marcas, mas eu não sou eu. Eu sou muito mais. Eu sou um ser sem limites. Sou uma partícula de Deus. E, portanto, nada me é impossível realizar. Nem o meu corpo pode se recusar a tal. Isto muda tudo. Muda a maneira como a confiança torna-se evidente, não é? Isto tem até uma frase muito curiosa em relação a isso, que é: o corpo reflete a mente e a mente reflete o corpo. Nós com pensamentos positivos, nós com saúde, o nosso corpo vai refletir essa saúde. Não tem como desassociar isso. Sim. E a não ser que seja algo ilusório, e vai durar muito pouco. É isso, porque estamos aqui a falar. Exatamente. Está ligado por tudo isto e mais alguma coisa que nós já falámos. E acho muito curioso, porque realmente foi aqui uma excelente abordagem deste desafio, desta rubrica que nós vamos lançar. Queria deixar aqui uma ressalva antes de finalizar, que era como é que podemos dar a oportunidade a quem quiser de se juntar ao seu programa. Quem quiser procurar mais informações... Primeiro deviam aderir a uma página que chama-se O Guru da Transformação. É pública, portanto, por exemplo, hoje quando sair daqui vou começar uma live, portanto, das 9h30 às 10h30, todas as semanas. Agora está imparável nestas coisas. Uma live que vou explicando, alguns são alunos, portanto, que estão presentes, outros são só aderentes em que ponho lá coisas nessa página sobre alimentação, sobre desintoxicação, sobre crenças, todos os dias publico 4 ou 5 coisas variadas. E, portanto, agora, dia 11 do mês que vem, vou dar um workshop lá na escola chama-se ESMOT. ESMOT, pode ir à escola, ao site da escola, vou dar para se inscrever. Ela não está lá referenciado ainda, que é gratuito. Portanto, as pessoas, exatamente por tentar levar isto ao máximo de pessoas, é gratuito e em que vou explicar tudo o que tivemos aqui a falar e aprofundar. Não vai entrar em práticas, vamos só falar do conteúdo. Depois haverá um outro workshop no mesmo mês, 15 dias depois, que não sei qual é a data, agora, aí sim, aí vamos só fazer práticas, muitas práticas, várias pessoas várias vezes ao estado alfa e explicar, eles gravam, que é para depois poderem fazer em casa, repetir até dominarem. Isto é prática, repetição,
tanto de afirmações como de visualizações, da maneira como se devem visualizar o seu corpo, a sua saúde, muita coisa, muitas práticas. Agora, este curso que está agora neste momento a decorrer, que houve uma primeira aula, agora dia 18 há uma segunda aula que é deste mês. Portanto, será sempre na escola. Mandam um mail a esmote.com a pedir informações ou a inscreverem-se, portanto, e integram-se no grupo. E lógico que já há pessoas, já uma aluna enviou-me, portanto, um mail a dizer que estava satisfeita porque não foi. Ela começou a fazer as afirmações de rejuvenescimento que eu ensinei e que ela, não foi ela, diz que foi a colega, disse: o que é que se passa contigo? Parece que estás mais nova e estás com um cabelo muito mais bonito. Disse: olha, não fui eu, só faço as afirmações. Já é alguém. Para acabar, já há um bocadinho disse para acabar. Mas eu, há muitos anos, isto é uma série de experiências que eu passei. Há muitos anos, eu estava tinha aberto há muito pouco tempo a clínica de Barreira, portanto já se lá vão pelo menos 19 anos. Isto não foi logo da abertura, eu tenho a clínica há 20 e tal, portanto 19, 20 anos. O meu pai tinha vindo cá passar férias. Penso que foi para o Natal. E eu um dia saí e fui a Lisboa, fui à Espiral. A Espiral é uma loja que vende, atualmente é só uma livraria. Antigamente tinha produtos, eu acho que tem, mas pronto, você fala, é uma livraria. Entretanto, um oriental, neste caso até era tibetano, aproximou-se de mim, naquela altura estava enorme, né? Estava grande, 100 e tal quilos, e perguntou se eu praticava um determinado yoga, que geralmente passa de pai para filho, portanto passa o testemunho, e eu disse que não, eu sabia qual que yoga era, porque pratiquei yoga, mas que não, fazia era culturismo, a palavra não dizia nada, disse para o Buído, estive na Califórnia, quando tive de sair do Tibete e tal, estive na Califórnia, lá pratica-se muito, há muita gente assim a fazer. E eu acho que ele queria era falar comigo, portanto, falava já um português que já se entendia, e ele, a meio da conversa, perguntou para ele dar a idade. Que idade é que eu tenho? E eu disse: bem, oriental, cara redonda, portanto, para mais ser monge tibetano, portanto, ele deve, se calhar, disse eu para mim, ele aparenta ter 40, mas ele é capaz de ter aí uns 60 anos. Disse 60, ele disse: muito mais. Eu disse: muito mais quanto? Mais 10? Não, tenho 95 anos. E eu fiquei assim, sim, mas o foco da história é muito mais interessante. Isto foram experiências de muito tempo que foram-se acumulando até agora. E ele disse: olha, o meu mestre morreu com 130 do mosteiro e trabalhou até o último dia. Era muito malandro, escondia-nos as ferramentas, era brincalhão, muito malandro. E o último dia disse que o chi tinha acabado, a energia tinha acabado, e despediu-se de todos. Pôs-se em meditação e partiu. Passadas umas horas eles foram ver, já não havia respiração e já não havia batimento cardíaco. Ele viemos cá para fora, há um parquezinho, um pequeno jardim à frente da Espiral, e ele veio-me ensinar as técnicas. Eles diziam, eles tinham uma alimentação, e isso foi das coisas que foi cada vez para mais convicto que a alimentação era importante. Ele disse que eles só faziam uma alimentação dissociada, ou seja, só comiam um alimento por dia. Se fosse fruta era só fruta, se fosse legumes era só legumes, ou seja, várias frutas, vários legumes, se fosse arroz. Portanto, não misturavam, por causa deles diziam, por causa das oxidações, das fermentações e não sei quanto. E faziam, os chakras faziam asanas, movimentos de yoga, para regular os chakras. Quando ele começa a dizer: mas eu conheço, pronto, mas ele explicou-me. Ok. O meu pai, como estava cá, disse: pai, eu conheci um indivíduo quando fui a Lisboa, assim, explica-lhe tudo. Disse: você não quer aprender? Eu sei que regular os chakras é positivo e não sei quanto. Está bem, vamos lá para a clínica, e portanto eu fiz uns desenhos, eu fiz a demonstração, ele praticou para ver se memorizava e tal. Disse: você vai fazer, em vez de fazer aquela ginástica militar que você ainda faz de manhã, logo de manhã, lá para o quintal, fazer aqueles exercícios que aprendeu na tropa, disse: faça isto, que se calhar tira mais resultado. Ok. Passaram-se alguns meses, talvez uns 3 ou 4 meses, porque entretanto ele telefonou-me, disse-me ele, depois que deu a atender ao telefone, a recepcionista chamou-me ao telefone. Eu disse: portanto, já tentei telefonar para aí, mas estavas muito ocupado, eu não quis interromper e tal, portanto, eu disse:
E então lembrei-me e disse-me assim, então pai, está feito aqueles exercícios? Sim senhor, faço todos os dias. E então, estou muito mais novo. Disse, eu pensei cá para mim. Porquê que está mais novo? Está mais novo, de certeza. Estou. Olha, as pessoas é que dizem, também vejo ao espelho que estou mais novo. Estou a rejuvenescer. Eu pensei cá para mim. É sugestão, mas não, depois. E então só no verão, 3 ou 4 meses depois, é que estive com ele. E fiquei espantado. A primeira coisa, ele diz, pela primeira vez, em se calhar 50 ou 60 anos, tinha deixado de fumar. Ele começou a fumar muito precocemente e engordou 2 ou 3 quilos, o que fez que a cara dele ficasse mais chinha. Também as rugas disfarçaram mais. Mas o cabelo? Ele tinha o cabelo todo branco e quando o vi a última vez, e estava com o cabelo todo cinzento e algumas partes, a parte de cima já estava preta. Fiquei muito surpreendido. Ele disse, vês, mas estou melhor mais novo. E estava muito mais novo. Impressionante que isto funciona, desde que... Lá está. Mas eram os chakras que só para alinhar os... Não. Porque ele acreditou que eu conseguia e que aquilo ia funcionar. Quando começou, acreditou que era para atingir determinado objetivo, o ADN ajustou-se para responder ao objetivo. Sempre que nós fazemos alguma coisa externa, lá está, o meio funciona com o nosso ADN. O nosso ADN está sempre atento a tudo o que se passa. A teoria de Darwin, que já falámos aqui, que é a teoria da evolução das espécies, como é que um animal irracional se adapta ao meio que está a mudar? Ele não pensa dizer, cada vez está mais frio, tenho que criar mais pelo, ou portanto tem que ser mais rápido, ou qualquer coisa assim. Ele não pensa. É o ADN dele que responde àquilo que está ao meio. Então a teoria de evolução é sempre quem está por trás. Como é que a espécie evoluiu e sobreviveu? Porque modificou. O ADN dele teve de se ajustar às novas situações. E é assim que a teoria... Portanto, esta é uma... Não estou a dizer que a teoria de Darwin esteja completamente... Porque senão os darwinistas davam-me na cabeça, não é? Vou dizer assim, não. Sim, tem bases que... Mas a explicação verdadeira por trás disto é exatamente o ADN. O animal não pensa como nós, portanto tem de haver um método que vai reagir. Ele tem um ADN, só não tem a racionalidade. Então o ADN dele tem de interagir com as circunstâncias. O animal pressente e sente que as coisas estão a mudar. E o corpo, através das décadas, vai fazendo com as espécies que vêm seguintes, né? As gerações seguintes venham já preparadas para suportar. Nós não fazemos isso, né? Nós montamos aquecedores, ar condicionados, e portanto por isso é que não nos adaptamos ao meio como aos animais. Até o meio acaba sempre por influenciar. Há uma interação constante, seja em nós, seja nos animais. O que quer dizer, quando nós sabemos usar isso, temos ferramentas extraordinárias. E foi por isso que no outro dia mandei um artigo para o professor sobre um americano que se sujeitou a uma equipa de 30 especialistas para fazer um processo de anti-aging. Fez um investimento de milhões, um milionário, para avaliarem imensos parâmetros nele e conseguiu dos 45 anos, nas últimas análises que já fez, identificar que a sua idade cronológica já não correspondia à idade biológica, já está nos 30 e qualquer coisa, 35 ou 36, por aí fora. Ou seja, conseguiu rejuvenescer-se com alguns processos, alimentação vegetariana, comia uma vez ao dia, várias coisas que são enumeradas, de otimização do sistema hormonal, bem-estar e tudo mais. E quando mandei esse artigo, o professor respondeu-me: David, não é preciso milhões para se conseguir isto, é muito mais simples do que isso, vamos falar sobre esse assunto da nossa rúbrica. Acho que temos realmente aqui uma excelente introdução da nossa rúbrica e vamos agora preparar os próximos passos, este desafio também que o professor lançou, que eu vou aceitar, e agora é prepararmos o que aí vem, continuarmos a prestar esta jornada, este percurso, porque eu tenho a certeza que há muita gente que pode beneficiar com isto. Muita gente. Toda a gente que quiser beneficiar com isto pode beneficiar. Não, esse sistema não é seletivo. É só disposição e predisposição da pessoa para o fazer, não é? E sim, vamos avançar e vamos levar isto ao máximo de número de pessoas que puder, que haverá sempre que esteja muito interessado e que daqui a uns anos possa dizer: eu consegui, eu sou isto, eu neste momento sou isto, porque acreditei que conseguia, que eu tinha os recursos suficientes para o fazer. E isso é que vai ser muito Já uma célebre frase diz que a melhor altura para se plantar uma árvore era há 20 anos, a segunda melhor altura é hoje. Por isso, Self Renewal Guru,
a nova rubrica que vai inspirar e que vai motivar cada vez mais pessoas para um estilo de vida mais saudável, anti-aging e longevidade. Mas comecem já por partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar desta mensagem e fiquem atentos, porque aquilo que aqui vem é revolucionário, aquilo que vai acontecer promete. Contam connosco, contamos convosco.